Hello, povo! Estamos ao vivo. Olá, olá, boa noite. Vamos preparando aí para começar a nossa aula hoje. Aula de número 20, que estava programada aí para vocês, né? Usando a ferramenta nova dos Stories, né? Para programação e agendamento de lives. Eu comentei aqui na aula passada. Hello, hello! Vamos entrando, pessoal, que o tema da aula de hoje, eu acredito que vocês estejam vendo aí, ó, porque, como eu falei, né, a gente está usando, eu utilizei essa ferramenta de agendamento hoje, o calendário, né, aqui dos stories, que você pode agendar a live com antecedência e publicar, inclusive no feed, diretamente no feed do Instagram. Eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Como que fica, né, a publicação. Se vocês forem lá no feed agora também dá pra ver. E a gente consegue compartilhar a notificação, né, para as pessoas receberem, né. Quem quiser compartilhar também, cada um no seu perfil também dá certo. E eu achei muito legal essa novidade. Me conta aqui o que vocês acharam. Enquanto isso, gente, eu vou enviar uns links aqui, né, que a gente tem que enviar para avisar os atrasados do Enem. E vocês sigam aí com o protocolo, tá? Envia para pelo menos 3 amigos que você sabe que tem muito a aprender com essa aula hoje. Alguém que, né, que queira ingressar na profissão de social media ou queira trabalhar, né, de alguma forma aqui no Instagram. Então envia aí essa live para algumas pessoas, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E não esquece de continuar curtindo aqui, né, no coraçãozinho, porque o Instagram vai entender que vocês estão gostando do conteúdo e está sendo importante e relevante. Né? A gente também não quer ser boicotado, né, pelo Instagram, que está passando por várias atualizações também. Tem muito assunto, muito pano para manga para falar sobre as atualizações do Instagram. Não vou entrar nisso agora, tá? Que o tema da aula de hoje é polêmica. Não sei, o que vocês acham? Vocês acham que é polêmico? Me fala aí. Polêmicos, exatamente. Mamilos polêmicos. Tô enviando aqui, gente, umas mensagens. Vai enviando pro pessoal, que daqui a pouco a gente começa, tá? Vou dar uns minutinhos aí pro povo chegar, pra gente poder falar sobre esse tema tão importante que é as obrigações, quais que são as reais funções do social media. Vocês acham que o social media tem que vender? Me conta aqui. Quem tiver pergunta pode já mandando aqui que a gente vai responder depois. O grupo some aqui, gente, de vez em quando. Pronto. Ok. Então vamos lá, aqui, ó. De acordo aqui com a minha pauta, né, nós vamos falar sobre as funções do social media, gente. É importante também deixar claro aqui, né, eu tô falando pra vocês que estão aqui agora, pra quem vai assistir depois, que queira trabalhar aqui no Instagram, né, de alguma forma, não só com a profissão, né, de social media, gerenciando perfis, né, as plataformas aí de redes sociais, de empresas, de pessoas ou de negócios, mas qualquer pessoa que queira trabalhar a sua imagem, trabalhar a sua marca aqui no Instagram. Tudo isso é importante, tá?
Tudo que eu falo aqui para as pessoas, eu falo nos treinamentos, as consultorias, para quem quer ingressar na profissão de social media, ou até quem já é, né, o social media, quem já presta serviços, mas quer melhorar, começar a ter, começar a ganhar mais, né, conseguir aí prospectar mais clientes melhores, né, e começar realmente a ganhar mais dinheiro aqui no Instagram. Eu sempre falo com as pessoas que você deve estar atento às novidades, tudo que acontece por aqui. Por isso que eu falei para vocês, envia essa live, né, envia esse vídeo aqui para quem você acha que gostaria, né, de saber mais, né, as pessoas que estejam interessadas em conhecer como que funciona o Instagram, como que eu posso vender meu serviço aqui, como que eu posso me posicionar, tudo isso, todos esses assuntos eu falo diariamente aqui no meu Instagram. E nas aulas semanais, né, para quem ainda não, para quem tá chegando pela primeira vez hoje, né, chegou nesse vídeo aqui por causa do tema, eu dou essas aulas semanais, nós temos essas aulas às quintas-feiras aqui no Instagram, tá? Depois ela fica disponível em outros locais, mas as aulas são no Instagram, 7h30 da noite, toda quinta-feira, ao vivo, tá? Então, se você ainda não está participando do grupo de aviso do aulão, tem um link aqui na bio, que é só você clicar lá, entrar pro grupo, fazer parte do grupo, não vai ter spam, não tem muita mensagem, não tem nada. Lá são só avisos com os temas das aulas, porque eu sei que a gente esquece, gente, é muita coisa acontecendo todos os dias, muito conteúdo toda hora aqui no Instagram. Então, o grupo de aviso, ele é só pra te dar aquela lembrada, né? Hoje tem aula, tá bom? Então, clica no link na bio. Além do grupo, tá, de avisos, tem o grupo também, o canal do Telegram, onde eu envio material exclusivo. Eu envio os áudios, né, que eu falo que é o podcast que a gente tem lá, com temas exclusivos, insights, dicas, tem muita coisa interessante pra você. Aqui, só clicar no link da bio que tem uma série de coisas lá. Então, bora falar sobre o tema da aula. Aqui, se você já estiver pensando aí, tiver alguma dúvida ou tiver uma opinião sobre esse assunto, tá? Porque o que acontece? Eu postei nessa semana, tá? Como que nós chegamos, né? Só para contextualizar como que eu cheguei nesse tema dessa aula, tá? Que é muito importante, mas eu não estava pensando em falar sobre isso por agora. Eu publiquei no meu Instagram, na semana passada, um post falando que social media não tem que vender, tá? E, gente, pra gente aqui que fala sobre, né, conteúdo, estratégia de Instagram e tudo, eu já adianto pra vocês que os posts, os conteúdos que são contraintuitivos, eles tendem a trazer mais tração, né, e ser mais interessantes. Eles trazem pessoas que elas não são, de repente elas nem são seu público, tá? Traz muita gente nova e chama muita atenção. Então, ó, uma dica extra que saindo totalmente do foco, usem conteúdos contraintuitivos, tá? Post contraintuitivo geralmente ajuda bastante a criar discussão, que é o que a gente tá fazendo aqui agora, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, gente, só um segundo. Porque tem as funções, a gente tem que usar. Eu sou a favor de usar todas as funções no Instagram. Sai atualização, tem que testar. E eu gosto de usar tudo para poder falar com vocês, tá? Inclusive tem coisa preparada aqui para falar sobre as últimas atualizações. Hoje eu já fiz a live com aquele aviso, né? Com a agenda que eu falei semana passada. O único problema, gente, é que tem coisa demais no meu... na minha galeria. Eu vou colocar aqui, mas eu acho que ela vai ficar grande. Ah, não, deu certo. Então, gente, o post foi esse aqui, ó. Eu tô tampando aqui um pouco, mas não tem jeito de mexer minha carinha, tá? Mas tá bom. Deu pra entender, né? Eu postei esse post aqui, tá lá no feed. Se você não viu, clica aqui no link do meu Instagram e vai lá ver. E deixa lá a sua opinião, tá? Social media não tem que vender, tá? Então, esse aí, gente, é só a imagem, tá? Não coloquei aqui o post completo. Mas, o que acontece? Na legenda, eu expliquei o que é que eu estava falando, tá? O social media não tem que vender, porque o social media, as funções do social media, a gente fala aqui todos os dias, tá?
A função do social media é criar estratégias para divulgar o conteúdo da marca, né? Ele gerencia perfis profissionais ou pessoais de marcas, pessoas e negócios. Então, na prática, né, a gente sabe que tem muito mais coisa envolvida com esse trabalho que é feito aqui no Instagram. Porém, a função do social media em si, ela não é fazer a venda direta, tá? Então, calma aí, mas espera aí, como assim, né? A venda, ela é o resultado do trabalho. Todas as pessoas, as empresas, as marcas que eu conheço, todo mundo trabalha em função de venda, né? Sim, a gente trabalha em função de venda. Inclusive eu, inclusive você. A gente está aqui, nós estamos divulgando, criando conteúdo, trazendo informação com o intuito de vender o nosso trabalho, tá? Ninguém está fazendo isso aqui simplesmente por hobby, né? Eu gosto muito de falar, eu vou fazer lives aqui todos os dias. Não é isso, tá? Então, sim, gente, vocês têm que entender que a venda, ela é importante, sim. E a venda, ela é consequência de um trabalho, tá? Na situação do social media, aqui, tá? Lá nas funções do social media, se a gente for pegar novamente, o que o social media faz? A função dele é criar esse conteúdo, criar as estratégias, criar o calendário editorial, fazer pesquisa, tá? Inclusive tem um post também sobre isso, o que é a função do social media, que eu falei aqui que social media não é fazedor de post, tá? Então, eu tô olhando aqui nas minhas anotações e várias as pautas das aulas também, que eu trouxe aqui outro dia. Buenas noites. Oi, tudo bem, Josi? Boa noite. Boa noite. Pessoal, vamos chegando. Quem for chegando agora, pode entrar, fica à vontade. Já clica no coraçãozinho aqui, dispara esse coraçãozinho pro Instagram notar a gente e envia a live para quem você acha que vai ter interesse, né, nesse conteúdo hoje sobre vendas no Instagram, sobre como ganhar dinheiro aqui, tá? Então, voltando, né, nas funções do social media, o social media ele faz muito mais além, né, do que posts. Foi esse inclusive o tema que eu falei em outro momento lá, numa outra postagem. Que o social media faz muito mais que postar nas redes sociais, né? Ele tem que saber criar as estratégias, né, de envolvimento com o público. E antes de tudo isso, gente, você tem que estar de acordo, né, na mesma página ali com o seu cliente, tá? Tudo que o social media, que o gestor de redes sociais... Oi, Gustavo, boa noite. O gestor de mídias sociais, né? Tudo que ele faz é de acordo com o que o cliente precisa, que o cliente quer, tá? Ah, mas se ele quiser só ganhar seguidores, é uma escolha dele e o seu trabalho é mostrar para ele, né? O que realmente vai trazer resultados para ele, o crescimento de seguidores, o que isso vai trazer para ele de benefício, tá? A sua função é explicar para ele, tá, gente? A gente tem realmente, quem trabalha aqui com o Instagram, principalmente, você tem que estar ciente que você vai ficar, tem um processo aí de educar as pessoas que chegam até você, tá? Porque nem todo mundo tá no mesmo nível de consciência das coisas que você tá falando. Então você tem que explicar, tá? Então o seu cliente, muitas vezes, gente, eu falei isso aqui em outra aula também, na maioria das vezes o cliente chega até a gente, ele não sabe o que ele quer. Ele acha que sabe, ele sabe que existe uma necessidade, ele sabe que ele tem uma falta ali, ele tem uma dor que ele precisa resolver, mas ele não sabe exatamente como ou porquê, por isso que ele te contrata, tá? A maioria dos clientes não sabe, então você tem que informar, né, a sua função como o gestor de redes sociais, é informar para ele, mostrar para ele os caminhos, né, mostrar o que isso vai, quais as estratégias que a gente pode seguir. Você quer crescer o número de seguidores? Para quê? Né? Qual que é o objetivo final? Eu preciso crescer porque eu preciso aumentar
reconhecimento da marca, né? A gente quer crescer, alcançar mais pessoas, cada vez mais pessoas. A gente quer aumentar as vendas, ou tem uma campanha específica, eu preciso de criar, aquecer a audiência para uma determinada campanha que vai acontecer, né? Eu quero aumentar as vendas de determinado produto, que a gente está lançando um produto, então eu preciso de trazer atenção para esse lançamento. Então tem inúmeras formas, tá? Inúmeros objetivos diferentes para a gente trabalhar um perfil aqui no Instagram, tá? Nas redes sociais como um todo. Então, quando o seu cliente fala que eu quero aumentar o número de seguidores, eu quero aumentar o engajamento é ótimo, maravilhoso, todo mundo quer mais engajamento, mas é pra quê, né? Como que isso vai ser benéfico pro seu negócio, tá? O que é ter mais engajamento? Você vai ter mais pessoas se comunicando ali, interagindo com o perfil, vai ter mais pessoas comentando, respondendo os directs, compartilhando os seus posts, e isso vai resultar, geralmente, em novos seguidores que vão chegar, que vão se transformar em novos clientes, né? Mas isso não acontece assim do dia para a noite, isso acontece, né? Tem as etapas, você traz mais pessoas novas, alcança um público maior, eles vêm pro seu perfil, você tem que fidelizar eles ali. E como você fideliza? Nos stories, com conteúdo de backstage, com conteúdo que eles não têm acesso no feed. Você tem que se fazer interessante para eles ficarem ali e comprarem de você, tá? Então, assim, indo muito além já do que eu tava falando, a função do social media é conhecer todas essas funções, todos esses objetivos e essas possibilidades, e ele tem que fazer o planejamento disso, né? E criar depois, isso tudo junto em parceria com o cliente, criar um calendário editorial, criar essa estratégia, como que vai ser feito? Quantos conteúdos que a gente vai fazer por semana? Como que a gente vai criar isso aqui? Qual que é a sua disponibilidade para fazer vídeo? Qual que é a sua disponibilidade para aparecer? Então, toda essa conversa, gente, isso aqui não é um chatzinho de WhatsApp, não é um chatzinho no direct. Isso é um encontro, é uma reunião que você tem que fazer com os possíveis clientes. Isso serve para tudo. Se você está aqui vendendo o seu trabalho, se você está divulgando alguma coisa, você cria conteúdo com um determinado objetivo, você tem que estar ciente e você tem que estar aberto para receber essas pessoas e explicar para elas, né? Mostrar de uma forma mais clara possível, né? Idealmente seria o seu conteúdo tem que ser claro e explicativo para essas pessoas entenderem o que você está fazendo ali, o que você vende, né? O que você faz. Então, as funções do social media são basicamente esse controle, essa organização, tá? Então, basicamente, gente, é organização, porque eu vejo, né, até cada cliente tem uma característica, mas eu me deparo muito com clientes que eles vêm até mim falando que gostam, eu gosto de criar conteúdo, eu sei, eu tenho muitas ideias, eu gosto de escrever, mas eu não consigo me organizar, eu não consigo fazer um calendário, eu não consigo fazer tudo certinho, agendar os posts. Então, ele quer o social media para fazer esse planejamento, essa organização. Então, vocês estão entendendo que cada caso é um caso, cada cliente tem um objetivo. Mas aí, né, voltando lá ao social media, não tem que vender. Então, eu recebi algumas mensagens, né, lá nesse post, que se você não viu ainda, clica ali no feed, depois que acabar a aula, e vai lá ver sobre o social media não tem que vender, tá? E eu recebi mensagem no direct, eu fiz uma enquete também, né, falando sobre isso nos stories. A maioria das pessoas respondeu que não, que o social media não tem que vender, porque eu já tinha até falado isso no post. Porém, gente, é o seguinte, foi o clickbait que todo mundo caiu. O social media, ele não tem que fazer a venda direta, tá? No sentido, isso é o que eu acredito e a forma com que eu trabalho, e eu nunca vi ninguém trabalhando de forma diferente, tá? O social media, o trabalho dele, ele pode ser mensurado ao final, tá? De um processo, de um período, ele pode ser avaliado com crescimento em vendas, tá? Do seu cliente, de uma loja. Vamos falar aqui, vamos supor que a gente está falando de uma loja de acessórios, de sapato, bolsa e tal.
Você contrata ali um social media e depois de 3 meses de trabalho, tá? Aplicando ali a estratégia e tudo que foi conversado e foi combinado, após esse período, você percebe, né? O seu cliente percebe que além, tá? O que o seu relatório que você vai fazer? O que é o resultado que o social media tem acesso? O social media tem acesso às métricas do Instagram, gente, as métricas de engajamento, as métricas de comentários, de crescimento de seguidores, tá? E isso se não for, tá? Gente, se eu tô falando de social media orgânico, tá? A gente não tá falando de tráfego pago, tá? Só pra vocês, só pra situar aqui, eu não tô falando de tráfego pago. Você pode oferecer tráfego pago? Pode, se a gente vai chegar nesse ponto. Mas eu tô falando na estratégia de gerenciamento orgânico, tá? Orgânico é o quê? Mas o que é orgânico? É quando você não paga nada pra fazer anúncio. Você só divulga e posta e compartilha e usa estratégias de distribuição orgânicas que já estão disponíveis lá no Instagram. Você cria, posta e publica, divulga e compartilha, tá? Então essas são estratégias que eu tô falando orgânica. Então o social media entrega aquele relatório, né? Que são as métricas, o que cresceu, o que melhorou, qual o conteúdo que deu certo esse mês. Isso é importante, gente, né? E a gente inclusive tem que traduzir essas informações para o cliente, né? Você não vai chegar para ele e falar assim, olha, o seu engajamento caiu tantos %. Esse post aqui não teve um alcance bom. Aí ele vai falar assim, o que é alcance, né? O que você tá falando comigo? Então você tem que traduzir as informações para ele, que olha, esse post funcionou melhor, tá? Esse conteúdo que você apareceu e fez um vídeo funcionou mais. Só um minuto. Tá ficando claro, gente? Me conta aqui nos comentários. Deixa aí no comentário se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Então você vai chegar para ele para avaliar, né, o que deu certo, o que deu errado. Você vai apontar, né, vai falar, olha, esse conteúdo aqui, aquele conteúdo que a gente publicou sobre o lançamento deu muito certo, trouxe tantos seguidores, tá? Informação que você tem acesso. Aquele conteúdo que do Reels, né? Vamos supor, você fez um Reels que teve muito acesso, que teve muitos views, ele trouxe seguidores, trouxe comentários, inclusive tem muita gente interessada no produto. Isso é uma noção que você tem. Como que a gente vai saber se aquilo ali deu certo para o cliente, né? Você pode sentar com ele, apresentar as métricas e falar, olha, nesse período aqui houve crescimento nas vendas, entendeu? Ou você não tem acesso às vendas, gente. É isso que eu tô falando. O social media, ele não fica sentado ali no caixa, ele não tem acesso ao sistema da empresa para fazer venda, tá? Se fosse para vender, né? Se o social media fosse vendedor de produto, ele ia ganhar comissão também, igual os outros vendedores. Ia ser um outro rolê, um outro processo. Aí não é assim que funciona. Você vai criar, você vai usar das redes sociais, do conteúdo, para trazer mais pessoas, para gerar mais interesse, para aí sim chegar na venda, que é lá no final. A venda, o processo, a negociação, não é você que faz. Tanto que quando, gente, eu falo com as pessoas, olha, nos contratos, né, nas reuniões, eu não faço stories. Dependendo do cliente, eu não faço stories. Eu faço, sim, stories que suponhamos seja uma campanha, tá? Uma campanha que ela vai pro feed e pros stories. Uma campanha, tem um projeto ali, o design tá todo pronto, a gente faz a publicação pelo gerenciador. Inclusive eu nem gosto de ficar, tá? Eu não costumo ter acesso à conta aqui dos clientes, porque não é interessante pra mim. Primeiro que o meu trabalho não vai render se eu ficar respondendo direct de cliente. E eu não tenho as informações. Vocês estão entendendo por que o social media não vende? Se você tá com a conta do cliente aqui e ele manda lá, ó, ele enviou aqui mensagem. Oi, você tem tal sapato na cor branca, número 37 no estoque? Você não sabe. Você não tá dentro da loja. Você viu a mensagem lá? Você não está dentro da loja. Você não tem acesso
ao estoque, a valores, você não tem isso, entendeu? Por isso que eu tô falando que o social media não vende, você não fecha a venda. Se tiver alguém aqui que faça isso, me conta, por favor, tá? Por quê, gente? Ah, mas é impossível. Se eu quiser fazer e se ele me pedir pra fazer, tudo, gente, é combinado, né? O que foi, vocês vão fazer o que tá combinado, o que foi acordado no contrato. Se você, no contrato, acordou, né, colocou lá que uma das suas funções inclui responder direct com informações de venda, então você vai ter que fazer, tá? Só que a questão é o seguinte, tá? Eu até já fiz, gente, de muito, né, já trabalhei com os stories de clientes e direct. O que eu faço, gente? É o quê? Se eu vejo que tem um interesse, se eu vejo que tem pessoas que estão interessadas ou que, né, que tem muito comentário, que tem pergunta, que tem mensagem, eu aviso pro cliente, eu aviso pra ele, eu aviso pra pessoa responsável, tá? Lá da empresa, eu aviso pra pessoa responsável. Olha, tá acontecendo isso e isso aqui, tá? Dá uma olhada, não perde, não esquece, porque eu não tenho. Sabe por que eu não vou pegar essa função? Você pode fazer, né? Se eu quisesse fazer, eu podia fazer. Mas não rende, gente. Imagina se você tiver que ficar aqui o dia inteiro ligado lá no WhatsApp ou com a planilha do seu cliente, com todos os produtos dele e valor. Para quando tiver uma mensagem, você ter que responder isso? Não faz sentido, não tem nenhum sentido na lógica de questão de praticidade. Não rende, não é uma coisa que vale a pena. Então, quem tem que fazer o processo, a negociação de venda é quem está dentro da loja, quem está dentro da empresa. Ou, né, gente, eu falo que é o cliente, que é o dono, porque eu trabalho geralmente, né, para quem está começando aqui no Instagram, começando a oferecer serviços por aqui, a gente trabalha com pequenas empresas, tá? Meu foco hoje são pequenas empresas, microempreendedores, pequenas e talvez médias, tá? Então, porque eu trabalho, né, de um social media, uma pessoa, uma empresa, uma urgência, ela, né, eu não conseguiria pegar uma grande empresa. E as grandes empresas geralmente contratam uma pessoa fixa, né, um regime de CLT para trabalhar lá o tempo inteiro. Então, nesse caso, aí é outra história, gente. Outra história. E ainda assim, se você estiver lá dentro da empresa, se você for o social media responsável pelas redes sociais, você não tem que vender. Porque pra mim, a partir do momento que eu for, né, que eu for ser cobrada por vendas, eu vou ter que ganhar em cima das vendas também. Então, se você for ganhar comissão em cima de vendas, é um outro trabalho, tá? É um outro processo, é um outro rolê. Então, ficou entendido essa questão de venda, gente? Você não vai fazer venda, negociação, preço no direct, preço no comentário, checar estoque, fechar desconto. Isso que eu tô falando. Isso não é função do social media, tá? Então, isso que eu tô falando são coisas que, na prática, gente, no mercado, tá? Que eu conheço, a gente tem aí no meio, né? Eu conheço várias pessoas e outros profissionais e de experiências que eu tive. Não é de praxe fazer isso, tá? A gente não vende, inclusive, assim, você não pode nem se sentir culpado, tá? Porque eu vejo que tem gente que às vezes, né, colegas aí, que não tem vida, que fica o dia inteiro na rede do cliente, no perfil do cliente, e fica conferindo tudo que ele tá fazendo, o que tá acontecendo, quem que tá falando. Isso não é o seu trabalho, tá? Você não tem que ser babá daquela empresa e não tem que pegar pra si, sabe, aquele problema, esse BO não é seu. As redes sociais são suas. A forma como ela está sendo gerida, esse é o seu problema, tá? A comunicação ali dentro, a clareza das postagens, a organização do feed, a organização da bio, as informações que estão lá. Você sabe se o link que tá lá na bio tá funcionando? O que mais tem, né? Para aí agora, para o que você tá fazendo. Para não, né? Não sai da aula não, mas quem estiver assistindo depois, gente, pega e olha, vai lá no seu perfil, ou no perfil dos seus clientes, ou em qualquer perfil, clica no link da bio e vê pra onde que ele vai te levar.
Porque o que tem de pessoas, de empresa que pega, coloca lá um link de WhatsApp, lá no ano passado, no início da pandemia, colocou um link de WhatsApp, que nem era o link oficial do WhatsApp, que era de site que cria link do WhatsApp. Ou seja, isso já é uma coisa que o Instagram não mais endossa. O Instagram ele evita ao máximo possível sites de terceiros. Então, vai lá e clica no link da bio e vê que raio de link que é esse. Porque o que eu já vi agora, gente, ontem eu tava fazendo uma sondagem aí, eu cliquei em links que estavam quebrados, link não disponível, link que não existe, link do Linktree que nem não é mais tão bem visto, tá? Link de encurtador de link, de encurtador de WhatsApp, entendeu? Então assim, você como social media, você tem que ficar atento, gente. Ano passado, quando começou a pandemia, a primeira coisa que todo mundo fez foi colocar link na bio, colocar o link do WhatsApp. Vocês lembram disso? Eu falei isso aqui 1 milhão de vezes, eu falei aqui. Gente, existe a possibilidade de você colocar o seu link, tá? Lá no WhatsApp. O WhatsApp Business hoje você já cria direto. Você pega o link lá, copia e coloca. Ah, mas fica feio, porque ele fica um monte de número, né? Um código horrível. Aí veio a ideia. Gente, olha que interessante. Vocês conhecem o encurtador, o Bitly? Todo mundo conhece, né? Todo mundo usa, certeza. Você pode colocar ele lá, né? Gratuito, tudo gratuito. Você pode colocar o seu link do WhatsApp e você pode nomear esse link e colocar o nome da sua empresa. Olha que legal, faça isso. Muito melhor do que esse monte de número aí. Eu falei isso aqui, eu fiz tutorial, eu mostrei isso, tá? Isso aí foi abril de 2020. A tendência era essa. A grande revolução, né, das empresas, dos pequenos negócios que estavam sofrendo com a pandemia, com o fechamento, a grande revolução que ia salvar todo mundo era isso. Então eram as pequenas coisas que a gente estava aprendendo lá no início. Então hoje, gente, 2021, tem 1 milhão de coisas acontecendo. Tem Instagram atualizando de 15 em 15 dias, derrubando o engajamento, derrubando o alcance de tudo aqui que a gente faz. E tem live do Instagram, do head do Instagram, do CEO do Instagram. Tem evento ao vivo, que acabou ontem, 2 dias de evento. Creator Week Brasil. Que eles trouxeram tudo, todas as informações, eles trouxeram tutoriais, gente, tem material em PDF lá, que é passo a passo de tudo, de cada ferramenta do Instagram, tá? Tá tudo lá. É só clicar no site, fazer a inscrição pro evento, que já acabou, mas ainda assim agora você consegue receber. E tá tudo lá explicado. Então isso aí foi ano passado, tá? Aí hoje você vê que tem muita coisa errada ainda. Tudo isso que eu falei, isso é função do social media. Você tem que estar atento, você tem que estar atrás de informação sempre. Você não pode cobrar do seu cliente, você não pode chegar para ele e falar assim, aqui, por que tem um link errado no seu perfil? Você não pode falar isso para ele, é sua obrigação conferir, tá? Sua obrigação. Tem telefone lá na bio, que também tá cheio de telefone lá. Tem hoje na aba de contato, você vai lá e coloca o telefone, clica e faz a ligação, direto, tá? Então não precisa de ficar enchendo a bio de telefone, porque ninguém vai usar esse telefone, ninguém vai clicar no telefone, não pode clicar, não pode copiar, então é inútil esse número, esse tanto de número lá. Isso é obrigação do social media, então você tem que ver todas essas coisas, você tem que facilitar o acesso do cliente até do acesso das pessoas até o seu cliente, né, até a empresa. Então, eu falo muito isso aqui, gente, que é o quê? Eu foco, né, o meu foco com as pessoas que estão começando, com quem quer começar, né, ingressar nessa jornada aí de gestor de redes sociais, de social media, como que você queira chamar, né, ou começar a ganhar dinheiro de alguma forma aqui no Instagram, né, que a gente sabe, a gente tem uma ferramenta nas mãos para poder fazer uma renda, né? Quem tá aí precisando de começar alguma coisa nova, precisando de mudar de emprego ou complementar a renda, ou uma transição de carreira que não aguenta mais o trabalho, isso que você tem nas mãos aqui de graça, que é o Instagram todos os dias, você passa horas fazendo nada, você pode fazer dinheiro com esse aplicativo aqui. Então, essa é a sua função, até perdi aqui.
essa é a sua função. Mostrar tudo isso, estar ciente dessas novidades, dessas possibilidades para contar para o seu cliente, tá? Então é basicamente isso. E a venda você não vai fazer diretamente, tá? Essa venda, gente, de passar preço e passar coisa, não dá, sabe por quê? Eu já fiz tudo que eu tô falando com vocês, gente, eu já fiz, tá? E eu falo o que eu tava falando naquela hora, eu falo para iniciantes, eu tô falando para quem tá começando. Quem tá começando, você tem que primeiro tem que ter um pouco de paciência, né? Você tem que ter um pouco de paciência, tem que ir aprendendo, tem que praticar, até que isso, né? Até que esse processo, essa loucura toda, ela comece a ser mais natural para você. Mas no início é isso, é muita informação que você tem que processar. Você tem que testar tudo, gente, tudo que sai você tem que testar para ver se dá certo, para saber como que funciona. Se tem uma coisa que você tem que ter, você tem que ter conhecimento, você tem que saber responder as perguntas do seu cliente, tá? A menos que seja uma pergunta que não tenha resposta, né, gente? Aquelas coisas que tem gente que chega e fala assim: você podia fazer um viral pra mim? Né? Faz um vídeo que viralizar, por favor? Dá, né? Então, essa venda direta, o que acontece? Eu já fiz isso, tá? A pessoa mandou direct, eu respondi. Porque eu sabia que eu tinha acabado de conversar com a dona da empresa, dona da loja. Tem sim, o preço é tal. Perguntei, conferi tudo, mandei. Aí ela responde: tem tamanho tal? Aí você tem que perguntar de novo. Posso passar aí pra pegar? Tem como reservar pra mim? Aí ela vai mandando aquele monte de mensagem. Se você for entrar nessa furada, você vai ficar o dia inteiro com um cliente. Não dá pra viver com um cliente. Você vai pegar um perfil, uma empresa de loja. Então, se for pra fazer isso, manda o currículo e vai trabalhar dentro da empresa de CLT. Porque você vai ficar o dia inteiro por conta dela. Social media freelancer, gente, como a gente trabalha, quando você é uma agência, quando você é a sua empresa, você tem que saber otimizar o seu tempo. Você tem que entender, a ideia aqui é fazer mais dinheiro. Então você tem que atender mais clientes. Se você for ficar o dia inteiro respondendo direct, você não vai conseguir atender os clientes. Volta lá na organização que a gente falou lá no início, que uma coisa principal, né, uma das características que o gestor de redes sociais, social media tem que ter, é organização. E, gente, social media não pode ser preguiçoso, tá? Social media, a única coisa que ele não pode ser é preguiçoso. Agora, não dá, o seu dia não vai render, o seu trabalho não vai render se você ficar respondendo direct, ok? Então, fechou isso, essa venda você não faz, tá? Agora, o que pode acontecer, né, que eu falei lá, sobre os resultados, gente. É claro que o seu cliente, ele quer resultado, o resultado final dele é em vendas, tá? Mas isso vai entrar mais na parte de análise, né, nos relatórios mensais, né, os relatórios periódicos que vão acontecer. Você vai chegar para o cliente e vai falar: olha, né, essas são as métricas principais. A gente teve um aumento do alcance em tantos %. O que significa? Que a gente teve mais pessoas que viram o nosso conteúdo. Olha que legal. Então, gente, tudo é consequência, tá? Uma coisa é consequência da outra. Tá bom? Então, aumentou o alcance? Ótimo, sinal que mais pessoas tiveram acesso ao conteúdo. Essas pessoas começaram a seguir? Sim, algumas. Então, beleza. Quem seguiu? Alguém comprou? Ainda não, mas já tá bom. Já veio gente pra cá, né? O conteúdo tal deu mais certo. Esse conteúdo, aquela foto do produto X fez muito sucesso e deu muito clique, muito comentário e tal. Então, gerou o interesse das pessoas. Então, você vai fazer essa análise e focar no que deu certo para poder intensificar, para poder repetir. E isso sim vai trazer as vendas, gente, os resultados em vendas, tá? É um processo mais complexo. Por isso que eu acho que você não pode, seu trabalho, tá? O seu trabalho, ele não pode ser mensurado com vendas diretas, porque não depende só de você, simplesmente por isso. Resumidamente, não depende só do social media. A venda, gente, tem 1 milhão de coisas, tem atendimento,
né? Tem atendimento na loja, tem qualidade do produto, tem demora de entrega, tem tudo, né? A questão do delivery. Então, são uma série de fatores que não pode ser jogado em cima, né, de responsabilidade do social media. Agora, se você for, gente, existe hoje né, como a gente está falando de trabalhos alternativos, né, home office aqui, trabalho no Instagram, formas de ganhar dinheiro no Instagram, existe hoje uma função que é um pouco confusa, as pessoas conectam muito com o social media, mas é o saque, tá? O saque 2.0. Por que eles falam o saque 2.0? Porque o saque já existe, né, gente? Que é o serviço de atendimento ao cliente, existe em todas as empresas. Ele pode ser por e-mail, por telefone, você preenche um formulário, né? Tem uma série de coisas. E o saque 2.0, ele é aquela pessoa já nesse meio online aqui digital que fica por conta, né, de conectar com o cliente. Só que ele não faz só o saque receptivo, ele já é um saque ativo, tá? Ele vai atrás do cliente, ele pergunta, ele tenta trazer informações do cliente, tá? Ele puxa a língua, né? Vamos dizer assim, ele pede informação, ele pede o feedback do cliente, né? Assim que você faz a compra, ele vai te mandar uma mensagem no direct, pelo Instagram da empresa, perguntar como que foi a sua experiência, todas essas coisas. Então isso seria, né, o saque 2.0. Então essa pessoa, né, o saque 2.0, aí sim ele é um atendimento ao cliente, tá? Então a negociação desse serviço ela é completamente diferente, porque as funções delas são diferentes, tá? Então já existem hoje grandes empresas maiores que têm a possibilidade, né, até de orçamento financeiro de arcar com essas outras funções também, tá? De social media, separado uma pessoa para o saque, uma pessoa para o copy, uma pessoa para a edição de vídeo. Então, tudo vai depender, né, do porte da empresa e do cliente, tá? Então, vendas você não vai fazer dessa forma também. Agora, existe, gente, né? Tem até que respirar para falar disso. Algumas pessoas vieram falar comigo que sim, o social media tem que vender. E eu já falei que não, né? Então a minha opinião é que não. Agora, existe um caso, né? Uma possibilidade que é quando você faz, tá? Que é a função do tráfego pago. Quando você cria campanhas pagas, tá? As campanhas pagas, e elas vão... Desculpa. Você cria campanhas pagas nas quais os objetivos da campanha, o objetivo da campanha, a conversão, ela é em venda. Tá? Então, se você, vamos supor que você coloca lá uma verba de anúncios e ela vai converter, você coloca o objetivo de conversão de cliques ou vendas na sua loja online ou download do aplicativo, tá? Então, gente, isso é um outro universo, que é o universo do tráfego pago, que é lá como que chama? A plataforma do Business Manager do Facebook, tá? Então, quem toma conta disso é o gestor de tráfego, tá? Existem social medias que prestam esse serviço. Não existe certo, não existe errado. É o que você sabe fazer. Você vai oferecer o que você sabe fazer, tá? Então, o social media que presta esse serviço de gestão de tráfego, tá? Ele vai lá e cria as campanhas. Se houver uma campanha que o objetivo dela é conversão em vendas, e o seu acordo com o cliente for porcentagem de vendas, aí, né, meus amigos, a gente chegou naquele impasse. Você tá vendendo, tá? Mas é exclusivamente nesse tipo de contrato, tá? Ah, mas eu posso fazer isso no orgânico também, sem tráfego? Pode. O que eu falei lá no início? Você faz, né, gente? Como é que fala o ditado? Combinado não sai caro, né? Então, se o seu acordo com o cliente é fazer vendas... Oi, Bel, tudo bem? Boa noite, gente. Quem tá chegando agora, pegando aí já o bonde no caminho, já vai deixando aí o coraçãozinho, envia para as pessoas que vocês acham que vão ter interesse nesse assunto, que tá
pegando fogo hoje essa aula, polêmica, e vai me falando aqui nos comentários se vocês estão conseguindo entender e seguir o raciocínio, tá? E se tiver dúvida também pode deixar aqui. O que eu vejo, gente, hoje, né, tá? Isso que eu tô falando da minha experiência e de conversa com pessoas, é que se você fizer esse tipo de acordo de vendas, né, de campanha, onde que isso é mais comum? São sites de e-commerce, tá? Empresas que têm e-commerce, tá? Empresas que vendem, às vezes, né, hoje a gente tem muito isso, empresas que têm tanto a loja offline quanto online. Então, e-commerce, empresas de tecnologia que trabalham com aplicativos, com jogos, tá? Então, você trabalha com conversão em vendas. Então, lá no próprio gerenciador, você já tem um resultado, né? Você tem um resultado de investimento e tem um resultado de vendas. Então, isso tudo, gente, é um outro processo. Esse gerenciamento pago, ele é completamente diferente. Ele anda junto com o orgânico, tá? Gente, não é que eu tô falando que são dois universos que eles não se encontram. Eles vão se encontrar, tá? E um ajuda o outro, Mas a questão financeira da venda, dessa conversão de valores e metas de venda, você só vai ter com esse tipo de trabalho, tá? Você pode fazer no orgânico também, como eu já falei. Você pode tudo, gente, né? Vamos falar aqui. Poder, você pode tudo, tá? Se vai dar certo, a gente já não sabe. Ou se você vai gostar de fazer, ou se você vai ser bom nisso, aí já é outra história, né? Então, existe essa possibilidade, sim. Então, voltando, né, fechando aqui o arco lá do post que eu coloquei, social media não tem que vender? Aí você vai falar pra mim, você falou, e no final das contas o social media pode vender. Pode, gente, numa situação muito específica, que eu acabei de explicar. E se você for ler lá no texto, eu falei que tudo de acordo com o seu contrato. Tudo é acordado antes. Você tem que saber qual que é o objetivo do seu cliente. Você tem que saber qual que é o objetivo dele. Se for um cliente de serviços, né? Eu trabalho também muito com serviços. É um público interessante para quem tá começando, tá, gente? As suas opções de trabalho hoje para prospecção são empresas, pessoas e negócios, né? Então, eu trabalho com essas três no nível de iniciante, em níveis menores, de MEI, né? Profissional liberal. Então, quando é um profissional liberal que presta serviços, como você vai fazer essa venda, gente? Negociação de serviço é muito mais elaborada. A venda, né, no caso de serviço, ela é mais elaborada, ela toma mais um tempo, né? Porque venda, a gente sabe que venda é negociação. Venda é relacionamento. Então, aquilo ali, como que o social media, o pobre do social media, que cria a estratégia, cria conteúdo, cria calendário, posta todo dia, faz a programação toda mensal e faz os relatórios. Como que esse social media vai ficar lá, né, negociando com essa pessoa, manda mensagem, volta mensagem, manda proposta. Não vai fazer isso, gente. Não vai, entendeu? Então eu tô falando de questão de praticidade. Mas eu conheço social media que faz. Ótimo, né? O mundo tá aí, livre, profissão nova ainda, que a gente pode, né, aproveitar e tentar várias coisas, arriscar várias coisas, e tudo é teste, tá? Então, se você... É igual o caso dos profissionais que trabalham com nicho, né? Existe hoje social media médico, social media de beleza, que só trabalha com clientes de beleza, né? Do nicho de beleza, saúde, beleza. Tem profissional que trabalha só com profissionais da área médica, só com dentista. Isso tudo, gente, é um processo mais aprofundado depois que você já tá aí há algum tempo nesse mundo aqui de gestor de redes sociais, de social media, de o que quer que você queira chamar, tá? Então, no final das contas, né, a gente chega nessa conclusão de que
o social media não faz post. Ó, desculpa, o social media não faz venda, gente. Post é o que a gente faz, tá? O social media não faz venda. Agora eu queria que vocês me falassem aqui nos comentários, tá? Quem estiver assistindo depois também pode deixar aqui que eu vou voltar para responder, pra gente continuar, né, esse bate-papo aqui, que eu quero saber de vocês. O que vocês acham, né? Se você tem uma experiência de como social media ou como cliente, me conta aqui nos comentários que eu quero saber o que está acontecendo aí nesse meio, como que é a experiência de vocês prestando serviço aqui pelo Instagram, tá bom? Então, gente, o que eu queria falar é isso, tá? Na aula de hoje era explicar, né, deixar bem claro para vocês, porque eu recebo muito essa dúvida aqui sobre vender, sobre ter que entregar resultados, tá? Existem sim, tá, gente? Eu vou falar pra vocês que eu já me deparei com vagas de social media, tá? Das empresas regionais aqui, divulgando vagas de social media. Mas a vaga era de 8 horas por dia, né? Regime CLT, e as funções lá do cargo eram exatamente iguais às funções de um vendedor, porém ela ainda tinha que fazer o serviço extra de postar nas redes sociais e de fazer foto na loja. Entenderam? Então isso, né, como eu falei antes, é uma profissão nova, a gente não tem um conselho, a gente não tem um curso, né, um curso de graduação reconhecido. Então é uma profissão que está crescendo, é a profissão do futuro, é a profissão, gente, que ela é a prova de crise, tá? Não vai acabar tão cedo, vai crescer, a profissão vai só crescer, agora é só o começo, tem espaço para todo mundo trabalhar, tá? E nessas ocorrências aí de empresas, né, de vagas abusivas, e às vezes, gente, não tá? Nem sempre é má intenção do empresário. Muitas vezes é falta de conhecimento. Então eu vejo muito isso, eu acho que isso é um grande problema, tá, que existe no mercado hoje, é a falta de conhecimento dos empresários. Então, né, tanto o nosso trabalho, né, o meu, o seu, que também é social media, nosso trabalho aqui nas plataformas digitais, né, com essas aulas, divulgando o nosso trabalho e ao mesmo tempo divulgando o conteúdo e ajudando, né, as pessoas que também querem atuar nesse mercado, ele é importante porque ele acaba sendo um conteúdo educativo, né? Você tem que educar a audiência, você tem que educar o cliente, tá? Infelizmente, às vezes parece que é meio... Qual que é a palavra? Quem vai me ajudar hoje? Que todo dia alguém lembra a palavra. Não é condescendente, tá? Tipo, você tem que ensinar uma pessoa uma coisa que ela não sabe. Não nesse sentido. É realmente você educar um mercado que é novo. As pessoas não têm conhecimento. É aquela questão que é a ignorância no sentido mais puro, né? No significado básico da palavra, que é de não saber, né? Ignorante de não ter conhecimento. As pessoas não sabem para que o social media trabalha, para que ele... Qual que é a função dele? O que vai mudar na minha vida? Ah, mas o social media não é um vendedor que fazia post pra mim? Mas o social media não é meu sobrinho? Eu passei meu Instagram pra ele. Ele me jurou que ia fazer trabalho, entendeu? Então isso são coisas que acontecem aí no dia a dia. Eu já passei, você já deve ter passado também por alguma coisa assim nesse sentido, né? Alguma situação dessas onde seu trabalho às vezes não é valorizado. E tem gente que é maldosa? Tem, mas muitas vezes também existe essa possibilidade da falta de informação, tá? Isso também, por isso que é importante, gente, sempre aprender. Então a gente volta sempre lá nas aulas anteriores, que é o que o social media precisa, o que você precisa saber para começar a trabalhar com a internet, viu, gente? Vou deixar essa mensagem final aqui para encerrar a live, que é: o que você precisa, gente? O social media, ele não pode ser preguiçoso. Você tem que ter vontade, paciência, tá? E dedicação para aprender sempre. Então a gente sempre tá aprendendo, sempre tô estudando, eu sempre tô pesquisando outras
outras referências, tá? No exterior, no Brasil também, todas as tendências que acontecem por aqui. Então a gente tem que estudar bastante para melhorar cada vez mais, né? E valorizar a nossa profissão, que não está nem perto, tá, gente, de acabar, tá só começando. Criatividade, exatamente, a Abel lembrou aqui que eu falei sobre isso. Criatividade, tá? Importante. Por isso que eu falo também essa questão de aprender, de você abrir mesmo a mente, gente, abrir a cabeça, buscar novos horizontes, novas referências, né? Referências fora do seu mercado, tá? Referências, outras coisas, meio artístico, consumir outros tipos de conteúdo para você se inspirar. Tá? A criatividade funciona dessa forma. Não tem fórmula, né? Vou sentar aqui agora e vou ser criativo. Funciona dessa forma. Mas isso também vai ser assunto para uma outra aula, que a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Hoje eu quero deixar aqui para vocês esclarecer aqui o meu ponto de vista e trazer essa informação para vocês aí de como que funciona o mercado, para quem tá aí começando e tem essa dúvida, se você tem que entregar a venda ou não tem que entregar. Então é isso aí. Espero que tenha ajudado. Tá? Eu vou encerrar aqui agora porque já vai acabar a live, só tem 1 hora. E qualquer outra dúvida que vocês tenham tido, ou alguma informação, alguma ideia, ou deixar mesmo a sua opinião, mesmo que seja, gente, diferente, tá? É assim que a gente aprende. Tendo acesso a opiniões diferentes das nossas. Tá? Então deixa pra mim lá nos comentários aqui, que eu vou voltar depois, a gente continua esse bate-papo por aqui, ok? Então não se esqueçam de, quem tá aqui por acaso não tá seguindo ainda, clica lá e vai seguir, no link da bio, que está atualizado por sinal, tem várias informações, tem coisas para você fazer lá, tem grupo de aulão para você receber os avisos, tem o canal do Telegram, que tem informação inédita, tem informação, tem dicas, toda semana eu mando alguma coisa lá, os podcasts, muita coisa interessante, ok? Então um grande beijo pra vocês e até a próxima aula na quinta-feira que vem no mesmo horário.